Só que quando ele perdoa, o acesso é negado ou continua tendo acesso? Pastor, eu tenho por mim. Eu não libero acesso à minha vida para gente ingrata. Gente ingrata na minha vida tem prazo de validade. E não se ilude com a minha carinha de bobo, não. Eu vou fingindo que não tô vendo. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi uma coisa, pastor. Às vezes, eu ajudo as pessoas sem nada em troca, sem querer nada em troca, porque isso é básico. A gente não faz para querer nada em troca. Só que aprenda uma coisa, apesar de não fazer nada, apesar de ajudar os outros sem querer nada em troca, é na hora que nós precisamos, que nós descobrimos quem são as pessoas que foram gratas pela nossa ajuda. E gente ingrata não merece continuar sentado na mesa da nossa comunhão. Então existem momentos que eu vou me fingindo de besta, me fingindo de bobo, porque tem gente que eu ajudei quando eu precisei de ajuda me negou. E podia ajudar. Porque existem momentos que a gente precisa de ajuda, mas a gente sabe que é muito difícil. Às vezes está fora do alcance da pessoa. A gente tem que ter maturidade. Para saber que existem coisas que, se a pessoa te ajudar, ela pode prejudicar ela mesma. Ok? Isso é natural. Mas agora existem pessoas que, quando você precisou, você estendeu a mão. Aí, quando você precisa, ela nega ajuda, sendo que ela podia te ajudar. Sabe o que a gente tem que fazer? Finge que não viu. Finge que não aconteceu nada. Se faz de bobo. Só que guarde, porque essa pessoa ainda vai precisar de você de novo. E quando ela precisar de você de novo, você lembra, eu já te ajudei, a minha parte eu já fiz, mas você não soube valorizar a minha ajuda. Deus te abençoe. Não tem lugar para ingrato na minha vida. Eu lembro dos 10 leprosos, Cauê. Jesus curou os 10, mas só um. Pastor, sabe qual é a verdade? Jesus curou os 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. Porque só ele foi curado de verdade. Porque a pior lepra que a gente pode carregar não é aquela que está na pele. É aquela que está no coração. Meu Deus do céu, hein? Porque tem gente que está com a pele limpa, mas está com o coração sujo. Meu Deus. Tem gente que está com a aparência bonita, mas por dentro ele é podre. E a verdade, pastor, aprenda uma coisa. Tem gente que tem pele de cordeiro, mas é lobo. E são nos momentos de agradecer, de gratidão, que isso revela. Sabe por quê, pastor? Os 10 leprosos foram curados por fora, mas só um foi curado por dentro. E quem foi curado por dentro voltou para o lugar da cura. Porque aprenda uma coisa, na vida, direção é mais importante do que milagre. O problema de viver milagre estando na direção errada é que o milagre muda momento, mas não muda história. Viver milagre não é garantia de estar na direção certa. Mas aprenda uma coisa, quando eu estou na direção certa, eu não preciso correr atrás de milagre. Porque são os milagres que vão correr atrás de mim. Deuteronômio 28. Se obedecerdes a minha palavra, seguides os meus mandamentos, que hoje eu vos ordeno, todas essas bênçãos correrão atrás de você. Quem está na direção de Deus não precisa correr atrás de milagre. Porque são os milagres que correm atrás dele. Meu Deus, hein? Rapaz, muita coisa, Alberto. Que bênção. Cauê, é possível descansar emocionalmente quando Jesus não ocupa o centro da nossa vida interior? Existe esse descanso sem Ele? Sem Jesus, a nossa vida nunca será completa. Sem Jesus, sempre nos faltará algo. Eu frequento alguns lugares onde as pessoas têm muito dinheiro, milionárias. E sabe o que eu descobri? Tem gente que é pobre de dinheiro, mas vive uma vida de rico. Porque ele vive como se não lhe faltasse nada. Porque Jesus preenche todas as necessidades. Mesmo diante da crise, Jesus provê. E aqui dentro, o vazio está preenchido. Agora, existem pessoas que são ricas de dinheiro, mas são pobres de vida. Existem pessoas que são tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro. Que quando você entra na casa delas, pastor, a casa é luxuosa, mas quando você entra dentro da casa não tem vida, tem morte. Porque a pessoa tem dinheiro, mas não tem paz. A pessoa tem dinheiro, mas não tem a presença. A pessoa tem dinheiro, mas não tem vida. O casamento é destruído, a família é destruída, o emocional é destruído. Você entra dentro do ambiente e você já sabe, aqui vive um depressivo. Aqui vive alguém atormentado. Porque é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Mas agora tem gente que é tão rico que quando você entra na casa dele, às vezes é um barraquinho de madeira. Mas quando você entra na casa, você fala, não tem dinheiro, mas que presença é essa? Você olha e você fala, a mistura do almoço é o arroz com ovo.
Mas quando você senta na mesa e conversa, você fala: que presença é essa? Que intimidade é essa? Essas crianças sorrindo, pulando, gritando, felizes. Você olha para a cara do casal e você vê que o casal se ama. Porque a única coisa que não pode ser substituída na vida é a presença de Deus. Dinheiro a gente conquista. Amigos a gente conhece. Mas a presença, quem tem, tem. Quem não tem, tem que correr atrás. Então você está me dizendo que riqueza não é relacionada àquilo que eu tenho, mas àquilo que eu sou. Exato. Riqueza não está ligado com a posição que eu ocupo. Riqueza não está ligado com o dinheiro que eu tenho na mão. Riqueza está ligado com a essência que está dentro de mim. É por isso que tem gente que está dentro do palácio, mas é pobre. Agora tem gente que está dentro da favela, mas é rico. Meu Deus. Tem gente que vive em lugares que tem muito dinheiro, mas a única coisa que ele tem acesso é o dinheiro. Ele não tem acesso a mais nada. Os céus estão fechados para ele. Agora existem pessoas que vivem num lugar que é muito difícil o acesso ao dinheiro, mas os céus estão abertos a ele. E todo dia ele tem acesso a Deus. E aí é problema, hein? Quando se trata de dinheiro, hein? Porque, ó, o que a vida sentimental de alguém, Cauê, revela sobre quem realmente governa o seu coração. Porque tem pessoas que são governadas pelo dinheiro. Uau! Eu preciso falar isso aqui, pastor. Na vida a gente tem duas opções. Ou você domina o dinheiro, ou o dinheiro vai dominar você. Porque o dinheiro pode ser seu melhor amigo, mas ele também pode ser seu maior inimigo. Sabe o que eu aprendi? Nós precisamos aprender que o dinheiro é uma ferramenta. Eu sempre digo isso na minha casa. Na minha casa, o dinheiro o dinheiro é uma ferramenta para fazer a minha vontade. O dinheiro não define o que eu vou fazer. Pelo contrário, sou eu que defino o que eu vou fazer com o dinheiro. Porque tem gente que deixa de viver para ter dinheiro. Tem gente que vive só para ter dinheiro. Eu conheço pessoas que abriram mão da saúde para ter dinheiro. Eu conheço pessoas que abriram mão da família para ter dinheiro. Eu conheço pessoas que abriram mão da presença para ter dinheiro. Mas do que adianta ter dinheiro se eu não tenho mais nada? Do que adianta ter dinheiro se eu não tenho pessoas para celebrar esse dinheiro? Do que adianta ter dinheiro se eu não tenho com quem fazer festa para comemorar o dinheiro que eu tenho? É por isso que eu sempre digo, tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Tem gente que só vai perceber que o dinheiro não era tudo quando perder tudo. Tem gente que só vai perceber que o dinheiro não é o mais importante quando perder a família. Tem gente que só vai perceber que o dinheiro não é mais importante quando perder a presença. Tem gente que só vai perceber que o dinheiro não é mais importante quando perder os amigos. Porque tem gente que troca amigo por dinheiro. Tem gente que troca família por dinheiro. Só que nós precisamos entender que o dinheiro não pode ser o condutor na minha vida. Pelo contrário, sou eu que tenho que dar direção ao dinheiro. Não o dinheiro que tem que dar direção a mim. O dinheiro não pode ser meu dono. O problema nunca foi o dinheiro. Jesus disse, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É por isso que a gente precisa entender que ou a gente domina o nosso dinheiro, ou o dinheiro vai nos destruir. Tome muito cuidado com o dinheiro. Dinheiro é bom, mas guarde ele no seu bolso, não no seu coração. Meu Deus do céu. Bom isso daí. E tem gente que idolatra, né? E a idolatria ela não está relacionada só à adoração de imagens, né, pastor? Né, Cauê? Não. A idolatria está ligada à posição. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que Deus tem que ser a nossa prioridade. Quando nós tiramos Deus de prioridade, nós passamos a idolatrar aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Por exemplo, tem gente que idolatra os filhos. O filho, para ele, é mais importante que Deus. Eu não estou falando sobre igreja, mas tem gente que para de buscar a Deus por causa dos filhos. Uhum. Eu conheço gente que era crente, e quando o filho divorciou, chegou a fazer pacto para o filho ser curado. Nossa. Porque para ele o filho era mais importante que Deus. Eu conheço pessoas que colocam o dinheiro acima de Deus. Tem gente que era crente, mas encontrou uma proposta de ganhar dinheiro de um jeito que não agrada a Deus, ele preferiu desagradar a Deus do que perder o dinheiro. Eu conheço pessoas que idolatram o casamento. Preferem não perder o casamento do que perder a presença. E Deus ama a família, Deus não quer destruir a família de ninguém. Mas ele diz que se você não está disposto a largar pai e mãe por amor dele, você não é digno do nome dele. O que Jesus está nos ensinando é, Deus nunca vai querer destruir a tua família, mas a sua família nunca pode estar acima de Deus.
Deus nunca vai querer ver você na miséria, mas o teu dinheiro nunca pode estar acima de Deus. Deus nunca vai querer tocar nos teus filhos, mas os teus filhos nunca podem estar acima de Deus. Nós precisamos entender que Deus deve ser a nossa prioridade. Porque enquanto Deus for a nossa prioridade, a nossa vida está guardada. A nossa vida estará protegida. Eu aprendi que o Deus que me guia é o Deus que me guarda. Enquanto Deus for a minha direção, Ele será minha provisão. Enquanto Deus for meu condutor, Ele também será meu protetor. Porque o Deus que me guia é o Deus que me protege. Deus precisa ser a nossa prioridade. Essa é a minha opinião.